bem-vinda ao Página 2. Nesse podcast, a gente conversa com autores, fala sobre livros e conta outras histórias. Eu sou a Mari Lobato. Eu sou o Luiz Felipe Rosa e hoje a gente está aqui com a Luciana Gerbovich. A Luciana é autora de 2 livros, né, Lu? A Maior Mentira do Mundo e Clube de Leitura, Uma Aposta nas Pequenas Revoluções. Ela é escritora e, para mim, ela é principalmente mentora de clubes de leitura, né, formadora de mediadoras de clube de leitura. Mas eu sei também que a Luciana, antes de tudo isso, teve uma carreira jurídica, né, que ficou aí para trás, e em algum momento resolveu seguir para a vida da escrita, se tornou sócia fundadora da Escrevedeira, né? Lu, conta pra gente um pouco como é que se deu essa transformação, como é que você veio de advogada para escritora, incentivadora de leitura, mediadora de clube de leitura, como é que se deu isso? Obrigada, Mari, obrigada, Luiz, prazer estar aqui. A gente que agradece. Imagina, me chamar para falar o que eu mais amo na vida, né? Então, estou muito feliz, obrigada. Antes de ser advogada, eu sou formada em comunicação social. Olha só. E trabalhei em televisão, era produtora de programas de TV Cultura, e depois fui para a Band. E numa época que não tinha ainda TV fechada, era só os canais abertos. E eu falei, não, acho que não vai ser por aqui. Eu achava que tinha pouco lugar para trabalhar, enfim. E sempre tive uma questão muito ligada assim, ao social, né? A tentar colocar coisas legais e boas no mundo. Com a TV Cultura isso acontecia. Depois, quando era comercial, achei que já não acontecia tanto. Aí fui fazer Direito, que também era uma vontade que eu tinha na época do vestibular, não sabia muito o que fazer, e eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa que a gente fique lendo e escrevendo o dia inteiro, gente, porque é a única coisa que eu sei fazer na vida, né? E que eu quero fazer, ler e escrever. Mas eu cresci no interior, e também um pai que, não, você tem que ter uma carreira, alguma coisa que acho que ele entendia como mais tradicional e garantida, na cabeça dele, falou, não, você tem que ganhar um dinheiro minimamente aí para você poder viver bem, enfim. Então, acho que nem passava por minha cabeça, tipo, letras, assim, nem passou pela cabeça. E aí eu fui fazer comunicação e fiquei entre direito também, depois eu fui fazer direito, aí fui para advocacia, fiz direito porque eu queria ser advogada, e eu conheci as oficinas de escrita. Tá. Né? Sempre gostei de ler, né? Literatura, sempre gostei de histórias. Aí eu vi uma vez, aqui em São Paulo, numa livraria, assim, um anúncio de vagas para oficina de escrita criativa. Eu falei, será que é isso, né? Aí liguei e a professora era Carla Caruso. Olha só. Aí ela falou o que era, eu falei, nossa, será que eu vou achar um monte de gente que nem eu, assim, que gosta de ler e escrever? Ela falou, vai. Aí eu fui, aí minha vida mudou, né? Eu conheci as pessoas que gostam muito da mesma coisa que eu. Sou amiga de várias pessoas até hoje, inclusive da Carla. Aí fui fazendo as oficinas. Então, eu entrei nisso para escrever literatura. Né? Oficina tem muito de comunidade, né? De criar uma comunidade. Sim, assim, sim. Eu adoro as oficinas. Assim, acho que pra gente que quer escrever, é um lugar também que você... Primeira coisa, você começa a achar alguns leitores, né? Sim, sem dúvida. Porque se fica lá escrevendo sozinha, a Carla foi muito incrível, porque primeiro texto, eu sempre fui aquela aluna que ia bem em redação, a professora tinha que falar para parar de escrever, estava sempre escrevendo. E aí, primeiro exercício que a Carla deu, assim, escrever pra caramba. Aí ela falou, nossa, Luciana, você escreve super bem, mas parece redação, né? Deu aquele balde de água fria. Aí eu falei, não, eu nem entendi direito, Mária. Eu falei, mas o que será que ela quis dizer com isso, assim? Acho que eu nunca tinha parado muito. Eu li a literatura, assim, muito com essa fruição, mas eu nunca tinha parado muito para pensar assim, mas como essas pessoas escrevem? Sabe? Não é naquela formalidade da escola, né? Não tinha parado, assim, para pensar que tem uma técnica ali de escrita. Aí foi isso que foi me abrindo. Então eu comecei a ler também de um outro jeito. E aí comecei a me juntar com essas pessoas das oficinas. Falei, vamos ler o mesmo livro juntas? Sabe aqueles livros que a gente fala, não vou ler nessa vida. Eu lembro que o primeiro foi Em Busca do Tempo Perdido, né? Vamos ler O Caminho de Swan. Vamos. Aí eu não sabia que eu estava fazendo clube de leitura já. Né? Mas já era ali uma sementinha. Já. Né? Aí eu conheci a Janine, né? Que é minha parceira, coautora aí no livro Clube de Leitura, Uma Aposta nas Pequenas Revoluções.
que também fazia os clubes de leitura. E aí a gente se juntou, aí eu fui vivendo mais os clubes de leitura, entendendo ali o que acontecia, porque também não é uma coisa que eu estudei antes para aplicar. Fui fazendo e fui percebendo, falei, gente, acontece alguma coisa aqui e não é pouca, assim, acontece algo de muito incrível. E muito antes do boom pós-pandemia, né? Cheguei Isso que eu ia perguntar. Então, é isso que eu achei interessante. Há quanto tempo que vocês estão aí nessa coisa de clube de leitura? Já faz mais de 10 anos, né? Mas, porque assim, eu comecei a fazer isso que eu falei que eu nem sabia que chamava direito clube de leitura, eu sempre calculo porque eu não era mãe. E meu filho hoje tem 17. Nossa, vai fazer 20 anos já. Então tem uns 18, 19 anos, assim, que logo depois eu engravidei do Francisco, assim. Mas tem isso, uns 18, 19 anos, assim, já tá para quase 20, né? E você sente mesmo que depois da pandemia aumentou muito, né, o número de... Aumentou. E interesse pela escrita também, imagino, né? De certa forma. Sim. Porque hoje tá mais também, mais lugares, né? Tá mais disponível. Acho que a pandemia teve isso, né? A gente se voltar. A gente não melhorou como ser humano, mas acho que a gente se voltou um pouco para isso, né? Puxa, o que eu deixei passar na minha vida, né? Que você não fez um sonho que ficou pra trás. Escrever, acho que tem muito a ver com isso. E eu acho que apesar do boom das telas na pandemia, também teve aí uma volta da valorização do estar junto, né? Sim. E eu acho que o clube de leitura, ele faz isso, né? Ele coloca as pessoas junto, frente a frente, os clubes que são presenciais, né? Que eu acho que são os mais gostosos, né? Não que não seja bom também fazer online, mas sim, não, online ajuda porque a gente junta gente que a gente não conseguiria juntar, né? Então é muito legal, às vezes, fazer um clube de leitura e que alguém fala alguma coisa e outro fala, mas viu, isso aí é para vocês que é de São Paulo, aí você, aqui no meu estado é outra coisa, então ia ser mais difícil juntar. Mas o presencial, claro, tem o calor ali. E tudo isso porque eu não terminei de responder a sua primeira pergunta. Verdade. Né? Então eu comecei a fazer os clubes de leitura no paralelo com a advocacia, né? Mas aí eu fui sofrendo muito mais com a advocacia e querendo fazer cada vez mais clubes de leitura, então eu tinha essa meta de, né, aí eu me tornei sócia da Escrevedeira, 2018, então a advocacia ocupava, sei lá, uns 30%, 80% do meu tempo, os clubes de leitura e Escrevedeira, o restante. E eu tinha essa meta de ir mudando essa balança, né, e um dia não advogar mais, e deu certo em fim de 2024, eu encerrei meu último caso na advocacia. Que legal. Então, hoje estou só, entre aspas, escrevedeira, os clubes de leitura, a formação de mediadores. E o livro, quando surgiu a ideia de escrever o seu primeiro livro de ficção? Então, A Maior Mentira do Mundo, que é esse primeiro romance, também surgiu de um conto escrito numa oficina. Aí eu já estava com a Noemi Jaffe, né? E eu escrevi um conto que tinha esse nome já, e tinha um tema lá que eu queria tratar, né? Eu queria escrever alguma coisa a partir de um aborto. Aí eu li, e é isso que é legal, que eu falei das oficinas, você tem lá 15, 16 pessoas que estão lendo o que você escreveu, né? Sim. E esse conto, principalmente, assim, mobilizou muita gente lá, falaram bastante, e teve um amigo meu que falou, Lu, que é o Samir Mesquita, também, né, escritor, publicando aí, e ele falou, Lu, escreve mais, porque eu quero saber mais dessa história, assim, né? E aí eu fui, isso já faz muito tempo, assim. Aí eu fui, mas eu levei uns 10 anos para achar uma forma aí para ele, assim. Eu tentava, não dava certo. E aí foi foi antes da pandemia que eu achei um caminho, assim, falei, acho que agora vai. Aí mandei para a editora, ver se tinha interesse. Na pandemia eu escrevi um outro. Mas aí ficou meio junto. Esse aí, quando voltou da editora, também fui mexendo nele. Eu adorei e achei muito interessante que ele é escrito como se fosse quase uma carta, né, e usa você ao invés de um narrador, assim, endereçada ao você. Como que você chegou nisso? Assim, eu fiquei com essa curiosidade, porque eu acho que é uma das coisas mais legais do livro, assim, porque você se sente muito próximo à personagem, né, a Camila, e essa construção acho que enriquece a história. Como que você chegou aí? Assim, demorou? Demorou. Então, isso que eu falei acho que eu escrevi, sei lá, primeira pessoa, aí mas não andava, falei, não é isso, aí falei, não, vou escrever em terceira pessoa, falei, não, essa história não é para ser contada em uma terceira pessoa, né?
Aí vai para a primeira de novo. Eu escrevia, apagava, escrevia, jogava fora, escrevia, deixava quieto. Aí uma hora eu falei, putz, acho que eu vou pôr ela. Aí eu falei, não, tem que ser em primeira pessoa, né? É uma história de uma mulher, uma menina que se sentiu ali silenciada. Eu falei, tenho que trazer a voz dela. Aí eu falei, acho que eu vou pôr um interlocutor. Quem sabe, né? Aí acho que ela começou a primeira versão, sei lá, escrevia para o pai. Não vai. Escrevia para a mãe. Aí escrevia para uma amiga, escrevia sei lá para quem. Aí eu pensei, falei, não, e se for o ex-namorado aí de quem ela engravidou? Aí eu passei de 50 páginas, eu falei, acho que é por aí. Porque eu achei, logo que eu peguei o livro e comecei a entender isso, que ela estava escrevendo para o grande amor da vida dela, e até com uma dúvida se é o grande amor, porque, enfim, o livro traz um pouco isso, né? Porque é aquela história interrompida, spoiler, mas enfim, vocês descobrem logo no começo, então não é uma história interrompida que, enfim, faz a vida dela se construir de uma determinada forma. Eu achei muito legal essa coisa de você usar uma carta para ele, assim, até com essa questão de, sei lá, erupção de sentimentos mesmo, né? Do tudo que ficou guardado todo esse tempo, assim. E a gente não vai dar muitos spoilers, mas tem uma transformação, inclusive, né? Nesse diálogo. Exatamente. Né, ao longo do livro, e essa transformação foi só quando eu estava na última revisão. A Camila construiu uma família, né? Aí no livro ela tem um casal, né? Um filho e uma filha. Sim. E a versão que tinha ido para a editora, que a gente já tinha revisado, mexido, eu acho que ela tinha só filhos, meninos, né? E aí, na última revisão, eu falei, não, acho que eu vou mexer nisso. Eu falei, acho que eu vou pôr uma coisa bem, assim, tradicionalzinha, assim, sabe? Aquela coisa família doriana, o menino e a menina, assim. Eu falei, eu vou por aí. E aí, quando eu enfiei a filha, eu comecei dei a revisão, fui fazendo a revisão, falei, gente, não era isso, né, o que eu tinha escrito antes. Então, isso foi, porque antes, mas eu tinha uma coisa que eu falei, cara, não estou satisfeita, mas eu não aguentava mais ficar com esse livro na cabeça, assim, na cabeça e no computador, enfim. E aí, quando teve essa transformação, eu falei, agora eu estou satisfeita. Foi muito doido, assim, teve uma mudança, uma personagem que entra e muda, né? E isso aí já no final? Não, no final já estava, era a última revisão, assim, Lu, o Bruno Zene, né, da Corelino, falou, Lu, é isso mesmo, dá uma última revisada para eu mandar para a gráfica. Aí eu falei, tá bom. Aí eu mudei. Ele falou, pelo amor de Deus, você não mexa mais. Eu não aguento mais você mexendo. Eu falei, não, Bruno, agora eu não vou mexer mais. E você estava falando dessa questão de mudar no final. Como é que você faz normalmente quando você vai escrever um texto? Você pensa o todo? Você já falou um pouquinho, mas para entender melhor o seu processo. Você pensa o todo e vai escrevendo? Você vai escrevendo e revisando? Você escreve de uma vez, depois revisa tudo? Como é que isso se dá ou você não faz ideia? Cada vez é de um jeito? Cada vez de um jeito, Mari. Assim, acho que no começo eu fazia mais isso, assim, ia escrevendo e cada vez que ia escrever, revisava o que estava antes, mas eu falei, gente, não vou sair do lugar porque eu não paro de mexer, né? E a gente, acho que quem escreve, né, Mari, pegar o texto hoje publicado, você vai mexer também, sim, né? A gente não para. Então eu comecei, falei, não, agora vou até um fim, que eu também nem sei que fim era, assim, não tinha muito, para esse daqui, né, a maior mentira do mundo, não tinha muito também um lugar onde eu pensava, assim, onde eu ia chegar. Quando eu achei esse interlocutor, ajudou, assim. Mas foi muito... Aí também vai escrevendo, aí até estava ouvindo a entrevista de vocês com a Silvana Tavano, e que é isso, ela falou, enquanto a gente está escrevendo, a gente também está vivendo, né? Então, e esse é um livro, como ficou muito tempo comigo, começou uma coisa, mas aí eu vou vivendo, aí eu ouço uma história, aí eu conheço uma pessoa, aí eu fico sabendo de uma outra história, aí tem algo que aconteceu comigo, e não, acho que dá para acrescentar isso aqui. Puxa, isso aqui acho que tem a ver. Então, tem um outro que eu espero lançar logo, a ideia é que chegue ainda, a gente lance ainda agora no fim de 2026, chama Deu Entrada Já Cadáver. Olha. E esse foi outro processo, assim, que parte mesmo de uma história de um tio meu, assim, mas é só um ponto de partida mesmo, que eu estava conversando com outro amigo escritor, o Flávio Cafieira, e um dia contando a história para ele falou, Lu,
tá me contando essa história, eu não entendi por que você não foi escrever. Você não tinha escrito ainda nada? Não, aí eu falei, nossa. Aí veio a pandemia. Uhum. Aí eu falei, gente, quer saber? Tô aqui, vou escrever essa história. E aí foi completamente diferente. Eu já meio que sabia onde eu ia chegar, sabia o começo, o meio, o fim, assim. Aí eu escrevi bem mais rápido. Tá. E aí revisou depois? Aí eu revisei depois. Assim, então cada um de um jeito. De um jeito. E a questão de, assim, como que é o seu método de trabalho, digamos assim? Você escreve todos os dias, escreve quando dá tempo, final de semana? Como que funciona o desenvolvimento desses livros? Eu não consigo mais escrever, assim, parar, escrever. Tem um outro também que eu tô agora escrevendo, mas eu não escrevo assim mais todo dia, não, pelo menos agora. O outro, sim, tipo, a maior mentira do mundo, como durou muito tempo, daí eu escrevia muito, aí putz, não é nada disso, apaga tudo, joga fora, fica um tempo sem olhar. Né? Eu falei desses 10 anos, nossa, parece que eu escrevi, né, gente? Maior, não é isso. Que vai, para, depois volta, mas é um negócio que fica, assim, né? E esse agora, não, todo dia, não consigo, assim, ter. Então, mas às vezes tem isso, não, ou vem alguma coisa que eu quero escrever, aí eu vou, mas assim, tem um pouco também de escrever todo dia, porque é um caderno que você vai, você fica anotando coisa, ou eu pego, gravo no celular para mim mesma, dá para fazer isso, 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 isso. Então, não é todo dia sentado escrevendo, mas todo dia tem alguma coisa a ver ou com o livro que eu estou pensando, ou com nada que eu estou pensando, mas que talvez um dia vire alguma coisa. Eu escrevo muito na cabeça também, o dia inteiro. Isso é impressionante, né? O livro fica, né? E quando você está no meio, eu não sei, acho que foi a Isabela Noronha que me disse uma vez, você passa da 20ª página escrevendo, aí tudo que você vê no mundo tem a ver com essa música, tem a ver, nossa, mas aqui... Então você fica o tempo todo pensando naquela história que você está escrevendo. E convivendo com os personagens, né? Tem uma questão do... E o título da Maior Mentira do Mundo? Porque eu tenho muita curiosidade com esse título. Eu acho que eu até já comentei isso contigo. Que eu peguei esse livro e falei, nossa, a Luciana é realmente muito corajosa para colocar, né, a maior mentira do mundo. Qual será? Não, pretensiosa de forma alguma. Até porque eu estava falando para o Luiz. Eu falei, eu comecei a ler, falando, nossa, que coragem. E terminei de ler falando, realmente, ela achou. Não sei se é a maior, mas uma das maiores mentiras do mundo, na minha concepção. E o que eu tirei do livro, né? Porque cada um tira alguma coisa. Mas você já começou o livro com essa ideia? Ela veio ao longo do livro? Como é que surgiu esse título? O título foi o conto lá que eu tinha escrito. Eu escrevi o conto. Eu acho super difícil dar título. Muito difícil. Muito difícil, né? Aí eu escrevi aquele conto e veio esse... Por conta de uma frase que tinha lá, de uma fala. Cara, é a maior mentira do mundo. Né? Essa fala, assim. E ficou. Aí eu fui escrevendo e eu nunca abri mão desse título. Assim, o Bruno queria mudar. Mas que bom que não mudou, né? Aí eu falei, Bruno, eu não vou abrir mão, assim, porque... E é muito legal, assim, porque acho que você falou, né, Mari? Não é a maior mentira do mundo mesmo, assim, talvez para Camila, para personagem. Mas você falou, pode ser uma das maiores. Sim, para mim chegou bem perto. E é muito legal, assim, ouvindo os leitores, as leitoras, porque fica todo mundo procurando qual é a maior mentira do mundo. E falam várias diferentes. Sim. Mas eu falei, não pensei nessa, mas essa é boa também. É uma grande mentira também, a minha, né? que eu já falei para você, acho que uma vez, não é a mesma que a da Luciana. Não foi da onde eu parti, né? Isso é muito interessante, né? De como o livro existe depois com os leitores, né? Muito. Como tem sido a recepção dos leitores e se você faz clube de leitura com o seu próprio livro? Assim, sou convidada para participar, sim. Já fui participar de alguns que colocaram o meu livro. É muito legal, né? E eu, como mediadora de leitura, mediadora de clubes de leitura, assim, eu adoro ouvir os leitores, né? E até ontem eu estava preparando uma mediação, que é uma mediação um pouco diferente, assim, que geralmente eu não faço apresentações, mas essa tem um formato diferente para 100 anos de solidão, né? E eu estava vendo uma entrevista do Gabo e ele fala, ele é super irônico, assim, com a crítica, né? Ele tem questões com a crítica. E o entrevistador fala, por que você é tão irônico, assim, com a crítica? Aí ele fala... Porque ele falou, acho que os críticos ficam achando os livros que eles querem achar, né? E não necessariamente o que eles leem, assim.
Ele falou, porque ele fala assim, o entrevistador fala, a crítica fala que em 100 anos de solidão você quis pensar na formação de uma humanidade, né, um mundo novo. Ele falou, não pensei em nada disso. Ele falou, talvez inconscientemente, assim, né? E ele falou, ele falou, eu não me conformo que levam tão a sério esse livro, que é um monte tem um monte de história interna, de amigos meus, de família. Ele falou, eu escrevi pensando na minha infância, né? E eu não estou diminuindo a crítica, não. Eu acho que tem o seu, né? Sim. Todo mundo tem aí o seu papel. Mas eu gostei muito disso e queria levar isso para os leitores, principalmente com esses livros, sabe? Vamos ler 100 anos de solidão. Ai, meu Deus do céu, tem esses livros que vêm com esse peso, né? E muitos leitores falando, não entendi nada. Eu falei, mas o que você não entendeu? O que é para entender, às vezes, né? Então, às vezes, esse tipo de livro que você fica... Gente, tô dando uma volta, né? Mas, enfim. Esse tipo de livro, principalmente, que acho que a pessoa vai ler, e se não está ainda, nunca leu, não está acostumada a ler literatura, e fica achando que ela tem que descobrir, então, o que esse livro quer dizer. O que o autor quis dizer. E, às vezes, não é nada disso, gente. Lê e vê o que foi para você, né? E eu sou apaixonada pelos clubes de leitura porque é isso. Falei, a crítica eu acho onde ler, os acadêmicos eu acho onde ler, mas eu não acho o Luiz, eu não acho a Mariana, eu não acho que a Beatriz, a fulano, ciclano, eu só acho no clube de leitura. E essa leitura me interessa. Sim, como as pessoas foram tocadas pelo livro. E aí, quando é alguma coisa que que a gente escreveu, e é muito legal, porque tem gente que fala umas coisas, gente, não pensei em nada disso mesmo, assim. Mas tem tudo a ver. Porque a gente também escreve com o inconsciente. Claro. Tem muita coisa que a gente coloca lá, mas tem muito do inconsciente. E eu acho que um bom livro, assim, eu gosto disso, que deixa essas brechas para o leitor, para a leitora. E aí encontra o inconsciente do autor com o inconsciente do leitor. Porque também a gente coloca no livro aquilo que a gente traz, né? Isso que é o mais legal. E não importa o que o escritor quis fazer trancadinho no quarto dele lá, importa o que ficou e o que as pessoas vão ler, né? O que cada um vai interpretar daqui. E até uma coisa que você fala nesse livro Clubes de Leitura, que o leitor ele sempre traz a leitura para a própria experiência. E eu acho que isso é muito interessante, né? Porque até muda a nossa vida, assim. Tem livros que você lê e que você fala, puxa, depois que eu terminei de ler esse livro, eu não sou mais a mesma pessoa. E uma das coisas que eu acho também importante, e acho que até pela sua experiência de clubes de leitura deve acontecer, é que eu acho que a gente precisa ler livros que falam com a gente, de certa forma. Né? Lógico que no clube de leitura tem outra experiência, mas eu acho que a gente também não pode só ouvir sugestões das outras pessoas, no modo geral, e esquecer que a gente também tem que encontrar aquilo que a gente gosta, às vezes até um clube que fale mais com o que a gente gosta de ler, né? Porque eu acho que tem uma coisa meio, às vezes, elitista, digamos assim, que é o que até você está dizendo, né? Tipo, puxa, eu li, sei lá, 100 anos de solidão e não gostei tanto, parece que a pessoa até se diminui. Mas ela não pode partir daí, né? Ela tem que entender que às vezes aquele livro não é para ela e vai ter outros que ela vai, tipo, se encantar. E não é para aquele momento, também. Às vezes, né? Acho que a gente só vai descobrir também experimentando. Claro. Né? Vai lendo e vai... E às vezes o que fez sentido num momento da sua vida não faz no outro. Tem vários livros que eu li, falei, nada. Depois você vai ler de novo, falei, gente... Ou tem uma amiga que me apresentou um português que faleceu, acho que 2025, né? O Lobo Antunes. Não sei quando ele faleceu. E sou muito apaixonada por ele. Foi uma amiga que me apresentou, assim, a gente foi apresentada por uma amiga em comum, em literatura, e a primeira coisa que ela me perguntou foi, você conhece o Lobo Antunes? Aí eu, nunca li. Ela falou, tem que ler, né? E aí eu falei, acho que eu só vou ser amiga dela pelo jeito, e eu gostei dela, assim, inteligente. Aí eu falei, acho que vou ter que... Aí eu fui ler. Meu Deus do céu, por que a menina falou pra eu ler esse negócio, gente? Eu não tô entendendo coisa nenhuma. Mas nada, assim. E eu fiquei morrendo de vergonha. E ela falava, você leu o Lobo Antunes? E eu, ainda não. Eu tinha vergonha. Aí eu falei, vou pegar de novo. Gente, juro, foi umas 4... Esse homem tá falando com quem? Pra quem? O que tá acontecendo? Aí teve um dia que eu tava sentada no sofá, olhei lá o Lobo Antunes na estante e falei, mas esse homem de qualquer jeito. E era Memória de Elefante. Aí foi. Aí eu entendi o que ele tá fazendo, assim, entendi nisso, tipo, pelo menos me situei, quem é o narrador? Onde que ele tá? Porque eu não conseguia entender quem tava narrando, assim. Aí você ligou pra amiga pra contar. Aí a gente virou amiga. Então, mas a gente tem que... Mas acontece isso, assim.
Ontem, uma pessoa me escreveu, porque eu fiz um post sobre cenas de solidão, uma amiga escreveu, Lu, eu não consegui ler esse livro, eu tenho até vergonha de falar. Eu falei, mas não é você, é um monte de gente. Então, É um livro difícil. Não tem que ter essa vergonha, mas sim, fica, né, num lugar de... E às vezes, assim, eu faço clube de leitura em penitenciária, e tive uma experiência bonita um tempo atrás, recente agora, assim, faz um mês. Primeira vez que eu fui nessa penitenciária, em São Vicente, foi a mercadoria mais preciosa, e fala do nazismo. Eu li, é um curtinho. Super curtinho. Eu li. Muito não dito. É bem interessante. E aí a gente chegou na penitenciária, eles tinham lido, e um deles falou, gente, eu queria pedir muito a paciência de vocês. Ele falou, só estudei até a 2ª série, eu estou preso aqui há 15 anos, eu tenho muita dificuldade. Ele falou, mas eu gosto, eu quero aprender, eu quero ler, quero me tornar leitor. Ele falou, eu li esse livro umas 3 vezes, assim. Ele falou, eu não consegui entender, né? Eu falei, fica tranquilo, a gente está aqui para isso, para a gente ir juntos, né? E ele falou, não entendi nada, assim. Aí ele começou a fazer um monte de pergunta. Ele tinha entendido tudo. Aí eu falei, você entendeu tudo, né? Porque Legal. também, às vezes a leitura vem desse lugar de que você tem que ficar achando respostas, né? Sim. O que o autor quis dizer, o que tal coisa quer dizer, por que esta palavra, não sei o quê. E eu falo, e não tem. Eu falei, aqui você vai ver que a gente está atrás de outras coisas, a gente não está atrás de respostas, a gente está buscando perguntas, né? Então, eu falei, essas perguntas, essas respostas que está procurando, a gente também não vai trazer. A gente não vai trazer no clube de leitura. E é essa a ideia mesmo, né? A experiência de clube de leitura é muito interessante, porque você muda até a percepção que você tem de um livro. Às vezes quantas vezes a gente está no clube, eu participo do clube de leitura da Mariana, e aí tem, assim, sei lá, não gostei tanto, tal, saio do clube e falo, nossa, adorei esse livro. Porque, tipo, puxa, de outra camada, né? Isso é uma coisa que eu queria te perguntar, que eu tô um tempão para perguntar, que às vezes eu passo esse apuro, né, no Clube do Livro. Porque a gente recomenda, sempre seguindo, inclusive, suas instruções, eu recomendo livros que eu já li e que eu gostei, né, claro. Então, todo mundo que tá ali sabe que aquele livro eu gostei. Só que muita gente lê e, eventualmente, um livro que não gosta. A gente vai falar, detestei esse livro trata de um tema terrível, ou não gostei da forma, tal. A gente teve uma última experiência que teve algumas pessoas que falaram isso. E eu sempre acho muito difícil, porque, por um lado, eu quero acolher, porque é uma leitura totalmente possível, como você estava falando. Por outro lado, eu sinto, mesmo sendo mediadora, uma vontade de defender o livro, porque é a minha opinião, né? Como que você faz como mediadora nesses casos? Você fala, não, mas isso é legal por causa daquilo, essa forma é interessante, apesar de você ter achado chata, é interessante por causa disso, ou você deixa? Como que você maneja quando alguém detesta o livro que você recomendou? Mari, quando alguém detesta, assim, eu tento não fazer defesa, né? E do livro, assim, né? Mas eu sempre, e é muito no porquê, né? Por que você detestou, né? O que te fez detestar, o que foi, enfim, consegue localizar, porque às vezes a pessoa também nem localiza, né? Sim. O que eu detestei, assim. Já vi gente que, nossa, na verdade eu detestei porque, na verdade, não era o momento para eu ler esse livro mesmo. Assim, né? Tipo, eu tento não fazer defesa, mas quando eu sou perguntada, quando tem pergunta do tipo, por que você selecionou esse livro para eu ler que eu detestei? Aí eu respondo. Por quê? Porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu acho que tem, isso aqui eu acho super interessante, isso aqui eu acho legal para a gente conversar. Então eu mostro que eu escolhi, em primeiro lugar, com carinho e pensando naquele grupo mesmo, assim, teve um que, isso, assim, era um grupo só de mulheres que eu achei que ia dar super bom, assim, porque é uma mulher que tá se separando, ela é mãe, tá um caos, assim, e eu falei, acho que as mulheres vão gostar. Não, elas detestaram, entendeu? E não, que isso, Luciana? O que é essa mulher aqui, perdida, caótica, tipo, elas não queriam saber dessa mulher, assim, né? E foi unânime, todas detestaram, assim. E por quê? Por que você traz, né? Aí eu falei, porque eu achei que justamente a gente podia conversar sobre tal coisa, o casamento que não vai bem, a maternidade que é difícil, não sei o que lá. Mas tudo bem, vocês
não quer, o grupo não quer falar daquilo, assim, né? Assim, então, aí eu faço, não é essa defesa, mas eu explico. Tá, entendi. Mas dói, às vezes. Dói. Fala assim desse livro que eu gostei tanto. Não fala assim desse personagem. Não é? Não, e às vezes eu faço alguns clubes que a gente tem a discussão e depois vai o autor conversar com a gente. E às vezes na discussão tem isso, eu falo, gente, eu vou trazer a autora aqui. É uma autora que eu adoro, tá? Aquele que eu adoro. Mas é isso, tem um respeito, tem o tempo da pessoa, como a gente vinha Mas falando. eu acho essa troca com o autor também, mesmo se as pessoas não gostam, muito interessante. Porque é outra experiência, né? Você até entende por que a pessoa fez aquela escolha, por que a pessoa escolheu aquele personagem, por que ela resolveu contar aquela história, que às vezes não conversa muito com você, mas que é rico, né? Não é necessariamente... Sim. Porque eu acho que, assim, detestar uma obra não é necessariamente não ver o valor dela, né? Sim. Eu acho que são coisas distintas. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre, você falou da questão das penitenciárias, eu acho que isso é um trabalho super legal, super bonito, você até comenta nesse livro sobre clubes de leitura. Eu queria saber como você chegou nas penitenciárias, assim, qual foi a história que te levou a isso, e até porque exige uma certa coragem em falar, puxa, eu vou entrar ali dentro e vou tentar fazer algo por aquelas pessoas, enfim. Como e romper foi? Uma barreira burocrática. E romper uma barreira burocrática. A Janine Duran, ela já tinha uma experiência nas penitenciárias de uma editora que tinha um projeto, ela trabalhava lá, né? E com a companhia. E vamos dar os nomes, né? Porque eles fizeram um trabalho bem pioneiro assim nisso. E aí ela saiu da companhia, tudo, e a gente se conheceu. E ela falou, putz, Lu, a gente queria voltar, né? Ir para outras, conhecer. Então a gente organizou Remissão em Rede, que é um coletivo, e nós começamos, acho que foi 2017, acho assim, e nós conseguimos uma biblioteca circulante de 4 editoras, que eu também sempre gosto de mencionar, que elas fizeram doação de acervo, né? Cada uma dentro das suas possibilidades, porque para clube de leitura a gente precisa de pelo menos uns 20 livros, né, do mesmo título. Então, a gente teve apoio da Boitempo, Todavia, Planeta e Record. Legal. Aí montamos essa biblioteca circulante e fomos, né? A gente, aqui em São Paulo, a gente tem que passar pela FUNAP, né? Que é um braço ali da Secretaria de Administração Penitenciária que cuida da parte de educação e cultura no sistema. E conseguimos com eles, a gente estava em 10 penitenciárias, fazendo os clubes, fizemos a formação dos mediadores, que eram funcionários educadores ali da FUNAP, a gente rodava também, né, participando ali dos clubes, fazendo uma mentoria ali com os mediadores também. Tem os pareceres, né, eles escrevem relatórios de leitura para tentar remissão de pena. Que são vistos pelos juízes, né? Os juízes têm que validar. Eles escrevem um relatório, aí passa por um parecerista, que a gente forma, que tem alguns critérios estabelecidos, em cada estado tem um critério. Aí o parecerista vê se aqueles critérios, enfim, estão ali, vê se ele acha se dá para aprovar ou não. Aí tem uma comissão de validação. Aí depois vai para o juiz, né? E o juiz decide se dá remissão ou não. Assim. Explica um pouquinho essa questão de remissão, que eu nem sei se todo mundo sabe o que é, assim, né? Como é que funciona. Remissão, eu só gosto sempre de frisar que é a remissão com C cedilha, né? Que não é a remissão com 2 S's. Remissão com 2 S é perdão, né? E aqui não é perdão de crime, não. Remissão com cedilha é cumprimento. É cumprimento de pena, é um pagamento da dívida, pagamento da pena. Então, a legislação brasileira, ela permite, por lei, a LEP, que é a Lei de Execução Penal, permite que as pessoas possam remir essa pena pelo trabalho ou pelo estudo. Então, se você trabalhar, a cada tantos dias trabalhados, você pode ficar menos dias preso. Então, ela está cumprindo a pena, mas trabalhando. E o benefício você vai ficar menos dias preso. Pelo estudo também. Você estuda não sei quantas horas, e tem uma resolução, hoje é uma resolução do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que determina para os juízes, fala, vocês podem equiparar a leitura ao trabalho e à educação e remir pena. Então, essa resolução, ela dá esse parâmetro para cada livro lido,
dá para ter até 4 dias a menos preso, né? Com o limite de 12 livros no ano, ou seja, se participar ali um livro por mês, 48 dias a menos na prisão. Essa leitura pode ser livre, então qualquer pessoa que está presa pode ir lá pegar um livro e falar, eu li, né? Vou fazer um relatório e vou pôr no meu processo para pedir a remissão, né? Só que essa é mais complicada porque você tem que ter um parecerista, esse parecerista tem que ler esse livro também, né? Aí tem uma comissão de validação, que eu não sei se lê o livro ou não, mas, né? Então, se cada um pegar um livro lá e sair lendo, as unidades têm que ficar achando, né? O sistema aí, cada estado funciona de um jeito, mas tipo aqui em São Paulo, a FUNAP, vamos ter que ficar, os parceiros, tem vários projetos parceiros, tenho que ficar achando quem leu a maior mentira do mundo, por exemplo, para poder fazer um parecer. Esse é mais complicado, mas ele vale, pode ser feito assim. Nós, como nós também temos o principal objetivo de formar leitores, e a remissão de pena, acho que é uma consequência, a gente faz os clubes de leitura, né? Então, vai o mediador, faz a conversa com eles, né? Aí a gente tem um grupo de pareceristas que leu aquela mesma obra, né? Então, a gente tem mediador que leu, aí vai para o clube de leitura, aí eles fazem o relatório, aí tem um grupo de pareceristas que também leu aquela obra, para poder ver se leu ou não leu, se dá para aprovar. E a gente faz isso em algumas unidades do estado de São Paulo, e a gente também agora está num projeto, uma parceria pelo Iber Bibliotecas, que é um prêmio que a gente ganhou, que também estamos com parceiros na Bahia, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. E você começou em qual penitenciária, assim, só por curiosidade? A gente começou em 10 ao mesmo tempo, no estado de São Paulo. 10... Porque era por esse projeto da companhia. Não, era o Remissão. Era o Remissão. Já era o Remissão. E acho que a companhia começou na penitenciária feminina de Santana, aqui na capital, em São Paulo. Mas a gente começou em 10. As penitenciárias da capital acabam tendo mais coisas, né? Assim, mais atividades, tudo. A gente gosta de ir para claro, em qualquer uma, mas a gente está sempre buscando quais aquelas que têm menos coisa, né, acontecendo. São mais distantes, às vezes. Né? E nesses anos todos, tem vários relatos aqui, né, no livro, no Clube de Leitura, muito emocionantes, né? E você tem, assim, você contou uma bem recente agora, mas você tem alguma história que você gostaria de contar? Porque a gente vê o resultado da leitura, que a gente fala, lê um livro, né? Não sei se vai fazer tanta diferença naquela pessoa, os próprios juízes às vezes podem pensar isso, mas é uma transformação muito profunda, provavelmente muito maior do que um trabalho mecânico que é feito ali na penitenciária. Mari, total, gente. Eu fui uma vez em uma e... Ai, gente. O trabalho era ficar alisando a pena de avestruz. Pois é. Que chegou da África do Sul para os travesseiros, sei lá o que faz com as penas dos avestruz. E aí tem que ficar tirando aquela goma e ficar alisando. Eu falei, mas gente, passar o dia inteiro alisando a pena do avestruz, tipo, a tua cabeça vai ficar pensando em quê, né? E uma coisa tão supérflua, né? Um travesseiro de pena. Ou ficar... aí ficar dando o nozinho na... Gente, não, eles têm que trabalhar em qualquer coisa, não é isso, assim. Mas ficar dando o nó naquele arame que vai no pregador. Certo. É mecânico, e eu fico pensando, gente, o dia inteiro, para onde vai essa cabeça, né? E a leitura... Primeiro que é isso que eles falam. Gente, quando a gente está lendo, primeiro a gente não está aqui. Vários falam, é o único momento que eu saio desse lugar. Né? Então, acho que tem isso. E a grande maioria das pessoas não teve acesso à literatura, né? Fora. E muitos falam, mulheres principalmente falam isso. Ai, olha só, eu tive que vir presa para eu descobrir que é bom ler, para eu estudar, né? Quase agradecendo. Eu falei, olha, eu entendo o que você está falando, mas eu não vou agradecer. Porque você não tinha que estar aqui para descobrir o valor da leitura, o que é bom ler e estudar. O Estado tinha que ter chegado antes para você. Sim. Porque a grande maioria, o Estado só chegou na hora de mandar prender. Sim. Aí chegou rápido. Né? Mas você vai ver o que estudaram, qual foi a educação, o que tiveram de acesso à saúde, né? Um monte de gente presa. Uma amiga nossa que é advogada também, que faz trabalho com a gente vê as pessoas às vezes sem dente, né? Ela falou, em primeiro lugar, uma pessoa sem dente não devia nem ir presa. Porque
sabe, a cara do Estado, assim, de não ter cuidado da pessoa. Ela foi abandonada muito antes, É né? muito abandono, né? Assim, então, eu entendo e que bom. Falei, bom, a gente faz redução de danos, tá? Assim, até, né, você perguntou, Luiz, né, a coragem de levar alguma coisa para eles, eu não vejo assim. Mas você acha que se você não tivesse uma carreira no direito antes, teria sido tão fácil, assim, chegar nisso? Assim, não estou dizendo que foi fácil o processo, mas ter essa ideia, ter essa abertura. Porque eu acho que o direito, a sua carreira de advogada, não sei qual linha, se penal, constitucional, tá. Mas tinha, sei lá, alguma coisa ou não tem nada a ver? Não. O direito talvez só teria me colocado mais longe. Acho o nosso sistema jurídico tão perverso até, sabe? Assim, é um sistema feito para manter as coisas do jeito que elas estão, assim. Então, acho que pelo contrário, assim, o direito não me ajudou. Que curioso. Porque eu fiz direito e, eu não sei, às vezes é uma professora, né, que você tem e que te coloca isso na cabeça, mas o abolicionismo penal foi uma coisa... falar disso, Mari, no direito. Mas para mim foi incutido por uma professora, uma mulher, professora de processo penal, tal, e que me ensinou isso, e é uma coisa que eu levo para tudo na vida, né? Saí do direito há muito tempo, mas eu tenho isso, isso que bom, mim. eu não tive essa sorte. Assim. Quer explicar o que é abolicionismo penal para leigos como eu? Essa ideia de que a punição, assim, muito rasamente, né? Essa ideia de que a solução para os conflitos sociais, né? Para os problemas das pessoas com a lei não é a punição, né? Não adianta você aprisionar a pessoa para tentar resolver a questão das infrações penais. Né? Responsabilizar, porque a gente fala às vezes em abolicionismo penal, fala, então, tudo pode. Não, gente, claro que não é, tudo pode. E não está falando em não responsabilização. Mas encarcerar do jeito que a gente está fazendo, assim, eu falo, tá tão mostrando que está dando errado, né? Não está dando certo. É a terceira maior, maior contingente penal do mundo, né? O Brasil, Estados Unidos, China e Brasil. E em condições terríveis, né? Então... que daí você perguntou de histórias, né, assim, e tem muita dentro do cárcere e fora, né, dos clubes de leitura, assim, também, que tem os clubes de leitura, muita gente que a gente conhece que voltou a estudar, né, começou a ler, teve vontade de voltar a estudar, gente que fez Enem, que, né, outro dia meu filho de escola particular, fez um simulado do Enem e falou, mãe, mãe, fui super bem na redação, sei lá, 920 de 1000. Eu falei, que legal, filho. Eu falei, não, tem uns caras lá que fazem clube de leitura que a gente na penitenciária que fizeram o Enem, 940, 960. Então, continua aí, viu? Continua se esforçando. Sério, mãe? Né? Então, vários, assim, foram voltar a estudar, tiram notas altas no Enem, foram para a faculdade, gente que saiu, que cumpriu a pena, está na rua, as mulheres, várias, mandam para a gente hoje mensagem que a gente mantém contato, né? Então, manda foto. Primeiro livro que eu comprei para o meu filho. Olha, o primeiro livro que eu comprei para mim. Aí tem uma que está sempre, a Suelen, tem um podcast também falando para as mulheres, e ela manda foto. Estou fazendo a primeira biblioteca do meu filho, já estou fazendo. Então é isso, voltaram trabalhando e estão lendo. A gente, sempre que pode, você vai ter alguma palestra, alguma coisa, a gente chama para estar com a gente. Pessoas que estão fazendo clube, ou recebe a visita de algum... Teve uma irmã de um que estava preso, procurou a gente, falou, gente, eu estou indo visitar meu irmão, e ele só fala de visitar o clube de leitura. Queria saber o que é, porque ele falou que vocês dão aula, vocês fazem... Aí ela foi fazer a formação com a gente, para mediadora. Aí ela montou um clube de leitura, ela começou com 10 pessoas, daí ela falou, já estou no segundo, porque já tem 60 pessoas. Um outro que falou, era isso que faltava no meu bairro. Era isso que faltava no meu bairro, as pessoas lendo. Aí ele chamou o filho numa visita, falou, o que você tem que fazer? Montar clube de leitura lá no bairro. Eu falei, então, os livros que vocês, né, indicam... Então, eles passam a lista para as visitas, para a família, então muda também a conversa entre eles e a família. Indiquei para o meu filho leu, pedi para minha mulher comprar, minha mulher comprou, está lendo. Né? Tem um efeito multiplicador. Muito legal. Muito bom, Lu.
E vamos agora falar só um pouquinho do seu novo projeto. A gente espera o livro no final do ano. Como é que é isso tomara. Vamos ver, né? Tô aqui falando, Bruno, e aí? Vai sair? A ideia é sair aqui até o final de 2026. Pela mesma editora. Pela mesma editora, pela Quelônio. Porque eu tinha mandado A Maior Mentira do Mundo para a Quelônio e nunca tinha recebido resposta. Vou expor o Bruno. E aí eu mandei, depois que eu escrevi esse Deu Entrada Já Cadáver, eu falei, quer saber, eu vou mandar de novo, né, assim. Aí a pessoa que me respondeu falou, mas a gente tá com outro seu aqui que a gente tá gostando e queremos publicar. Qual você quer publicar, afinal? Né? Aí eu falei, eu nem sabia direito, assim. Aí eu comecei realmente a conversar com o Bruno, então já tinha os dois ali. E o Bruno falou, Lu, eu acho que você tem que lançar primeiro A Maior Mentira do Mundo. Eu falei, é o que eu gostaria mesmo, né? Então, lancei A Maior Mentira do Mundo e acho que foi abril de 2024. Aí o projeto era lançado, Deu Entrada Já Cadáver em 2025. Mas aí eu falei, eu vou revisar de novo. Aí, claro. Aí tá mudando o quê? Aí eu demorei. Aí agora acho que tá na mão do Bruno lá, mas se não sair em 26, no começo de 2027, dá para sair. E, Luciana, e sobre filme, podcast, livro, qualquer outra dica aí cultural que você tenha para dar para quem está nos ouvindo? O que você sugere? Olha, podcast, eu ouço mais os de política, assim, então acho que não tem nenhum assim que eu esteja ouvindo. E aí eu tô pensando, filme, gente, eu leio muito, né? Aí não dá tempo, às vezes, de eu... Parece eu falando leitor. Luciana, não dá tempo de eu ler, né? Mas filmes, assim, não sei agora algum que... Não me vem nenhum, tá? Mas que é isso. Eu passo muito tempo lendo, né? Muito tempo lendo. Então, e eu tô agora, nesse momento, para um clube de leitura, relendo. E eu falo que já nem tem mais muito releitura, né? Cada livro, cada vez que a gente pega é do zero, né? Mas para um clube de leitura, eu tô lendo de novo As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. E faz pouco tempo que eu li de novo, também para um outro clube, Ciranda de Pedra. Gente, é muito impressionante essa mulher. Eu estava hoje lendo mais cedo ali em casa, As Meninas, e... Cara, a Lígia, ela é muito, você falou de coragem, assim, muito corajosa, muito hábil, assim, com a escrita. Que coisa que ela fez, assim, eu acho que a gente fala pouco da Lígia, sabe? Eu acho que a gente lê muito cedo. Eu lembro que eu li As Meninas na adolescência e não peguei para reler ainda. E eu tenho um diário, que eu acho que foi tão impactante para mim, que eu li As Meninas e eu tenho um diário inteiro escrito com a mesma narradora. Eu acho que eu desenvolvi sem as palavras, o que é o discurso indireto livre. A partir dali eu fiz um diário inteiro, assim. Que legal. Mas é isso, depois eu não ouvi mais falar dela. Não, Mari, o que ela faz, assim, que eu fiquei... Ela muda narrador, sabe, de um parágrafo para o outro, mas não é, né, obviamente, não é nada gratuito. Mudança de ponto de vista, mudança de narrador, discurso indireto livre, como ela entra na cabeça e sai, e aí ela pega o diálogo, né, e fragmenta, porque aí entra na cabeça e aquele diálogo continua ali, e a gente não se perde, assim. Eu gosto muito dela, assim, sempre gostei também, mas eu tô com ela na cabeça, assim, gente, e os assuntos que ela traz, gente, década de 70. Ela trazendo a Ciranda de Pedra, foi o primeiro ainda, né? Antes, acho que é 50, 60, assim. Aquela mulher falando de gênero, de divórcio, de abusos, gente, tem tudo lá. É muito revolucionário, né? Ela assim. É muito, 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 muito. Assim. Então, eu vou falar da Lígia. Vamos ler Lígia Fagundes Telles. Que mulher maravilhosa. Bom, Luciana, super obrigado por ter topado, por ter vindo. Muito legal. Conheçam aí o livro dela, A Maior Mentira do Mundo, em clubes de leitura. Aguardamos o próximo. Aguardamos o próximo. Obrigada. A gente espera aqui para falar dele também. Muito obrigado de verdade. Super prazer. Obrigada, viu, Lu? Foi um prazer enorme ter você aqui, Imagina, como sempre, né? Eu que agradeço, gente, muito, que bom, né? Mais gente aí falando de literatura
E só agradeço, porque é isso que eu falei. Vocês me chamaram para fazer a coisa que eu mais amo no mundo, então só tenho que agradecer. Esse foi o Página 2 com Luciana Gerbovich. Muito obrigada a todos por terem acompanhado a nossa conversa. Obrigado por ter assistido o nosso episódio. Não esquece de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever para receber mais do nosso conteúdo. Até a próxima página. Até mais. Tchau. Não sei quantos dias se passaram entre a manhã em que meu pai me chamou no escritório e a manhã em que, eu ainda na cama, eu sempre na cama naqueles dias, as mãos na barriga, meus pais me acordaram e pediram para eu me trocar. Foi assim. Juro que foi assim. Me acordaram e me disseram que tinham conseguido um médico na capital e que minha vida ia voltar ao que era antes. Eu conheceria outro rapaz, ao mundo de gente aí fora, terminaria a faculdade, conseguiria um emprego, cresceria na carreira, ganharia dinheiro suficiente para continuar vivendo no conforto, e então poderia pensar em me casar com um homem também com uma boa carreira e ter filhos que seriam criados sem sufoco. A clínica ficava em um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, o que faz com que seja um dos metros quadrados mais caros do mundo. Meu pai na direção, minha mãe com um terço nas mãos ao lado, eu no banco de trás. Nenhuma palavra pronunciada da garagem de casa até a entrada da clínica, onde uma enfermeira me pegou pelo cotovelo, com mãos de passarinho, e me levou para uma salinha onde eu pudesse tirar meu vestidinho de verão e as sandálias de couro, aquelas. Um avental e uma touquinha e o bigode do médico se mexendo sobre a máscara cirúrgica. Já tomou vodka, menina? Já. Então vai ser como se tivesse tomado um copinho de vodka. E quando acordar, vai ser como se nada tivesse acontecido. Foi a primeira e única anestesia geral que tomei. Até hoje, quando os médicos me perguntam se já tomei, respondo que não. Imagino que, se responder sim, terei que explicar para qual procedimento. E isso não consigo dizer assim com naturalidade. Sobre o copinho de vodka, ele não mentiu. Na volta da anestesia, a enfermeira já trouxe meu vestido e minhas sandálias. Saí sozinha para a recepção, onde meu pai estava sentado em um banco, olhando para a parede, e minha mãe, com o terço nas mãos, ajoelhada debaixo de um Jesus Cristo crucificado. Na minha memória, eu caminho trôpega, o copinho de vodka, talvez, o preto e branco do piso em redemoinho cinza sob meus pés, minha mãe com lágrimas nos olhos vindo em minha direção, o abraço, o agradecimento, a quem? Por ter dado tudo o que, certo, para quem? E foi com todo esse abalo que ela me perguntou se eu queria tomar um sorvete. Ela me perguntou se eu queria tomar um sorvete. E fomos.